Questão 16. Assinale a opção correta acerca da ação de conhecimento proposta pelo rito do procedimento comum ordinário à luz do CPC. Ixi, letra A. Caracteriza a revelia substancial o fato de o réu contestar, mas não proceder à impugnação específica dos fatos afirmados pelo autor. Verifique-se a revelia material quando o réu não comparece, não contesta ou quando contesta o faz intempestivamente. Existe aqui a conceituação de duas expressões: revelia substancial e revelia material. A revelia substancial é aquela em que o réu, embora conteste, a sua contestação seja dissociada da petição inicial. Trata de questões diversas que não foram abrangidas pela petição inicial. Essa é chamada revelia substancial. Enquanto que a revelia material é exatamente aquela que na questão foi conceituada como revelia substancial. É aquela em que o réu não procede à impugnação específica dos fatos afirmados pelo autor. Esta, na verdade, é a revelia material. Então a questão está errada em razão desse equívoco em relação aos conceitos. Letra B. Verificada a hipótese de nomeação à autoria, o réu poderá optar por fazê-la ou apresentar a contestação. Nesse caso, o equívoco da questão está na palavra poderá. O réu poderá. Nomeação à autoria, ela é obrigatória. Então, não tem faculdade para o réu. O réu é obrigado a realizar a nomeação à autoria, conforme prevê o artigo 64 do CPC. Além disso, ela deve ser oferecida antes da contestação, tanto que o seu oferecimento vai acarretar o efeito de suspender o processo. E, após julgada, haverá a interrupção, quer dizer, a devolução por completo do prazo para contestar, conforme o artigo 67 do Código de Processo Civil. Por isso, a letra B também está incorreta. Letra C. Sendo a teoria da individualização o arcabouço da sistemática adotada no CPC, a petição inicial formulada pelo autor deve individualizar cada um dos pedidos conforme a causa de pedir. Primeiramente, a teoria da individualização, chamada também de teoria da individuação, quer dizer que a parte, na petição inicial, a sua causa de pedir, não precisa trazer a substância da lide, os fatos, a narração dos fatos e suas consequências jurídicas. Basta indicar, individualizar o seu direito. A teoria da individualização, ela é acolhida no CPC não como regra, não como princípio, mas sim, por exemplo, no processo de execução, em que a parte alega o seu direito junto ao título executivo e já está formada a causa de pedir. Agora, em uma ação de conhecimento, seguida no rito ordinário, tal como prevê o enunciado da questão, ela se submete à teoria da substanciação, chamada por alguns de teoria da substancialização, aquela em que a parte, o autor na petição inicial, deve trazer como causa de pedir a narração dos fatos e as suas respectivas consequências jurídicas. Por isso, a letra C também está errada. Letra D. Caso o réu não tenha certeza de quem deva nomear, ele deverá se valer da nomeação sucessiva, sendo-lhe vedada a nomeação alternativa. Primeiro, o que seria a nomeação à autoria sucessiva? É aquela em que o nomeante indica o nomeado para atuar no processo e o nomeado indica um terceiro, um outro nomeado para assumir a posição passiva do processo. A alternativa é aquela em que o nomeante indica A ou B para ser o nomeado do processo. Indica dois nomeados. Pode ser uma pessoa ou a outra. Os dois institutos não são vedados pelo Código de Processo Civil e a doutrina os trata como admitidos pelo nosso sistema jurídico. Logo, ambos são aceitos. O erro da questão está em que se o réu não tem certeza, aqui destacamos a expressão, se o réu não tem certeza sobre quem deva nomear, ele deve se valer da nomeação alternativa. Ele indica uma ou outra pessoa, e não a sucessiva, uma e outra sucessivamente. Então, o erro da questão está essa, que ele não é vedada, o erro está aqui, não é vedada
a nomeação alternativa nessa hipótese. Ela é admitida. Nada impede também que ele realize a nomeação sucessiva, embora seja menos provável, já que a sucessiva ele indica uma pessoa que indica outra pessoa. Letra E. A revelia ulterior ocorre quando, a princípio, o réu não é revel, mas passa a ser considerado como tal no curso do processo. Perceba que esse item ele avalia tão somente o conceito da palavra ulterior. E a palavra ulterior significa aquilo ocorrido posteriormente, ou seja, no curso do processo. Por isso, a letra E está correta. Próxima questão, questão 17. Assinale a opção correta acerca da competência, da prescrição, dos títulos executivos, dos recursos e de procedimentos ordinários. Letra A. No processamento do agravo de instrumento, há situações em que o relator profere decisão monocraticamente e não de forma colegiada. Parando aqui no item, vamos fazer por partes. Como é um item grande, fazer por partes. Perceba, no agravo de instrumento, o relator ele pode proferir uma decisão monocrática. Ele tem situações em que ele pode dar essa decisão monocraticamente e não de forma colegiada? Sim, essa parte aqui está correta, de acordo com o artigo 557 do Código de Processo Civil. Assim, da decisão monocrática do relator, que converte o agravo de instrumento em agravo retido, a parte inconformada poderá interpor agravo para a turma. Essa parte final, essa segunda parte do enunciado, está incorreta, já que o parágrafo único do artigo 557 estabelece que a decisão que converte o agravo de instrumento em agravo retido, bem como aquela em que concede efeito suspensivo ou que concede a tutela antecipada e recursal, essas três situações são os incisos 2º e 3º do artigo 557. E o seu parágrafo único prevê que nesses três casos, dos dois incisos, não caberá qualquer recurso. A decisão somente poderá ser modificada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento ou em juízo de retratação. Não cabe, portanto, o agravo para a turma. Falsa a letra A. Errada a letra A. B. Nos termos do artigo 285-A do CPC, havendo precedentes no juízo e, mesmo sem que o réu seja ouvido, é possível o acolhimento do pedido inaudita altera partes, desde que a questão jurídica apresentada pelo autor seja exclusivamente de direito. Está falsa essa questão, porque o juiz não pode acolher o pedido. Aqui está o erro. Essa sentença aqui é uma sentença liminar de improcedência. Então o juiz apenas poderá rejeitar o pedido. Ele não poderá acolher o pedido. Por isso a letra B está incorreta. C. Considere que Felício, residente em Rio Branco, firme contrato de adesão com instituição bancária de nível nacional, sendo eleita a cidade de Brasília como foro, minha terra lá. Considere ainda que, por inadimplência contratual alegada, o banco promova ação contra Felício no foro eleito. Na situação hipotética, o juiz em Brasília, verificando as peculiaridades do contrato de adesão e julgando que o foro eleito irá prejudicar em demasia o réu, poderá, de acordo com a legislação em vigor, decretar de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro e remeter a ação para o foro da residência de Felício. O item 6 está correto, é exatamente a disposição do artigo 112, parágrafo único, que já tratamos aqui em módulos anteriores, de que, mesmo sendo competência relativa, por se tratar de contrato de adesão, o juiz poderá de ofício reconhecer a nulidade da cláusula do contrato de adesão e remeter de ofício a ação para o foro de residência. Então, é uma exceção criada pela lei em que o juiz reconhece de ofício a sua incompetência relativa, enviando os autos ao juízo competente. Lembrando que essa hipótese é uma exceção à súmula 33 do STJ. Letra D. De acordo com o CPC, o juiz só poderá declarar de ofício a prescrição se for para beneficiar menor de idade ou incapaz. Essa questão D está incorreta, porque não existe essa restrição para beneficiar menor de idade ou incapaz. Isso houve, na verdade, na redação original do Código Civil, no seu artigo 194, mas que foi revogado também e hoje vigora no Código de Processo Civil
o artigo 219, parágrafo 5º, estabelecendo que o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição em qualquer caso. Então não existe restrição se é direito patrimonial ou não, não existe restrição se é para beneficiar o incapaz ou menor, não existe isso. O juiz pode reconhecer de ofício a prescrição. Ponto. Esse é o entendimento atual. Portanto, a letra D está incorreta. Letra E. Para terem eficácia no território brasileiro, os títulos executivos extrajudiciais estrangeiros devem ser homologados, satisfazer os requisitos de formação exigidos pela lei do país onde se constituíram e ainda conter a indicação do Brasil como lugar de cumprimento da obrigação. De acordo com o artigo 585 do CPC, parágrafo 2º, esses títulos executivos estrangeiros não precisam ser homologados. Esse é o erro da questão. Não precisa de homologação aqui no Brasil. Eles têm plena validade no Brasil, ainda que não homologados. Portanto, letra E também é incorreta. Daí entramos no nosso quarto item, litisconsórcio e intervenção de terceiros. Questão 18. Sobre litisconsórcio, assinale a opção correta. Letra A. O juiz pode desmembrar de ofício o litisconsórcio ativo, respeitando o máximo de 10 litisconsortes. Houve muita controvérsia sobre essa possibilidade do juiz desmembrar ou não a ação de ofício, porque ao desmembrar, ele está dividindo a ação que era uma só em duas, e a segunda ação, então, estaria sendo proposta pelo juiz de ofício, o que ofenderia o princípio da inércia. Esse foi o entendimento que vigorou durante muito tempo, inclusive no STJ. No entanto, nos últimos precedentes do próprio STJ, houve uma mudança de entendimento em que atualmente se admite o desmembramento de ofício. Isso a gente pode enxergar no RESP 758-974 da Bahia, em que o juiz pode desmembrar de ofício quando houver o litisconsórcio ativo multitudinário, quando houver esse excesso de litigantes que atrapalhe o andamento processual. Então, na primeira parte, a questão está correta. Até onde está ativo, está correta. O erro da questão está na parte final, onde prevê que deve respeitar o máximo de 10 litisconsortes. Não há essa restrição. O critério para definir, para desmembrar o processo, não é o número de litisconsortes, e sim o tumulto processual, seja causado por 3 litisconsortes ou por milhões de litisconsortes. Tudo vai depender, na verdade, do tumulto processual. Esse é o critério, e não o número de litisconsortes. Por essa parte final, o item A está incorreto. Item B. Independentemente do regime de litisconsórcio, a conduta determinante de um litisconsorte não pode prejudicar a outro. O item B está correto, porque a atuação de um litisconsorte não pode prejudicar o outro. Exatamente o que está previsto aqui. Conforme artigo 48 do Código de Processo Civil. O princípio que existe é da autonomia entre os litisconsortes. Então, o ato praticado por um deles, em regra, não beneficia e nem prejudica os demais. Letra C. Então, a B, aliás, está correta. Letra C. No litisconsórcio eventual, a procedência de um dos pedidos formulados não implica a improcedência do outro. Primeiramente, o que seria o litisconsórcio eventual? Seria a aplicação nada mais nada menos do artigo 289 do Código de Processo Civil. Seria a acumulação de pedidos eventual. E o que significa isso? Essa acumulação de pedidos eventual significa que a parte formula um requerimento e, caso não seja possível atendê-lo, ela requer o segundo pedido. Então, quer dizer, a procedência do pedido B depende da improcedência do pedido A, de não poder acolher o pedido A. Isso pode ser feito, inclusive, em relação a litisconsortes. Entra com ação contra B e, caso não seja possível, requer o mesmo pedido contra C. Esse seria o litisconsórcio eventual. Ele não é formado de plano, ele é formado eventualmente, ou seja, a depender do resultado do processo. E, então, partindo desse pressuposto então, conceitual do litisconsórcio eventual,
Continuando a questão, no litisconsórcio eventual, a procedência de um dos pedidos formulados não implica a improcedência do outro. Isso quer dizer o seguinte: se entre acumulação eventual de pedidos, se um deles é julgado procedente, o outro será automaticamente improcedente ou não? Pela questão diz que não será automaticamente, não implica a improcedência do outro. Essa questão está incorreta porque implica a improcedência do outro, já que, julgado procedente um dos pedidos, o outro será prejudicado. Tanto que o conceito de litisconsórcio eventual é aquele em que só atende o pedido B, caso o pedido A não seja possível de ser admitido. Por isso, o item C está incorreto. Temos até um precedente também, caso queiram consultar, é o RESP 727-233 de São Paulo. Letra D. Deve ser unitário o litisconsórcio formado entre devedores solidários. Nem sempre. Nem todo litisconsórcio unitário, aliás, nem todo litisconsórcio formado entre devedores solidários formará um litisconsórcio unitário. Por quê? O litisconsórcio unitário é aquele em que existe apenas uma única relação jurídica com várias partes. Então são várias pessoas que figuram na mesma relação jurídica. Nem toda obrigação solidária se baseia numa única relação jurídica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal enfrentou essa questão diretamente na apelação cível 44549.2007.807.0001. E lá se julgou exatamente essa questão, reconhecendo que quando se tratar de obrigação solidária com devedores solidários, cada qual é considerado de forma independente, individual em relação aos demais. E aí você pode investigar a atuação de cada um deles separadamente. Não há, portanto, uma única lide, uma única relação jurídica material. Cada um deles é considerado uma parte distinta em relação à parte contrária. É possível que um dos devedores solidários tenha a conduta de pagar sua parte da dívida, o outro não pagou. Então, cada um vai ter uma pretensão diferente na ação judicial. Por isso, nem todo litisconsórcio formado entre devedores solidários será unitário. Falsa a letra D. Letra E. No litisconsórcio simples, a contestação apresentada por um litisconsorte não beneficiará o litisconsorte revel. Essa questão também está falsa, já que o artigo 320, inciso 1º do CPC, prevê que a contestação apresentada por um dos litisconsortes beneficiará a todos os demais. E se entende que esse artigo é aplicável a qualquer modalidade de litisconsórcio, inclusive no litisconsórcio simples. Portanto, letra E está falsa. Questão 19. Sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros, assinale a correta. A. Legitimado extraordinário coletivo, sem relação jurídica com a parte autora, pode ingressar, segundo o STF, como assistente simples. Então a situação aqui seria de quê? De um legitimado extraordinário coletivo, quer dizer, por exemplo, um impetrante, alguém que poderia impetrar um mandado de segurança coletivo. A pergunta é se ele poderia ingressar como assistente simples. Quer dizer, o sindicato, por exemplo, ele poderia entrar numa ação individual como assistente simples. Eu, como servidor público, entrei com uma ação pleiteando determinada gratificação, por exemplo. E o sindicato quer intervir nessa ação como assistente simples. Teria esse interesse ou não? O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria no RE 550-769 do Rio de Janeiro, entendendo que, nesse caso, haveria sim essa possibilidade, haveria sim essa legitimidade para ingressar como assistente simples para o legitimado extraordinário coletivo. Então a questão A está correta, questão nova, bem interessante, e abrangendo então a interpretação do RE 550-769 do Rio de Janeiro. Correta letra A. Letra B. De acordo com o STJ, a denunciação à lide pode ampliar o objeto apresentado na inicial. Sobre o tema, temos duas teorias. Temos a teoria ampliativa e temos a teoria restritiva. Pela teoria ampliativa, a denunciação da lide admite essa ampliação do seu objeto,
essa ampliação do que está em discussão, do tema debatido, da questão jurídica. Pela teoria restritiva, é o inverso. Não seria admitida essa ampliação do objeto, essa ampliação da matéria discutida no processo. As duas teorias foram já julgadas pelo STJ, existe uma controvérsia do STJ, tem julgados recentes, optando pelas duas teorias, então há realmente essa oscilação da jurisprudência, o tema não está pacificado ainda. No entanto, nos últimos informativos do STJ, vem se decidindo que não é possível ampliar o objeto da denunciação da lide, fazendo uma clara opção pela teoria restritiva. Essa é a teoria que prevalece para efeito de banca examinadora. Na denunciação da lide, não se pode ampliar o seu objeto. Então, por exemplo, o caso que se discute demais, aquele caso em que se entra com a ação de indenização contra a União. A União poderia denunciar a lide o seu servidor? Lembrando que uma ação de indenização contra a União parte da responsabilidade objetiva. Não precisa provar nem discutir culpa. Se denunciar a lide, haverá a inclusão de um novo tema, qual seja a discussão da culpa. Amplia o objeto. Nesse caso, o entendimento que prevalece, então, é que a União não poderia denunciar a lide, porque o STJ, nos últimos informativos, vem acolhendo a teoria restritiva. Para a banca examinadora, siga esse entendimento. Letra C. A recusa pelo autor da nomeação à autoria, pleiteada pela parte ré, impede a abertura de novo prazo para que a nomeante apresente contestação. Está falsa a letra C, nessa questão de que impede a abertura de novo prazo. Falso. Na hipótese de nomeação à autoria, quando houver a recusa pelo autor, o que vai acontecer? Vai ocorrer a devolução do prazo para contestar. Lembrando que quando oferecida a nomeação à autoria, ela acarreta dois efeitos interessantes, que é a suspensão do processo e, ao mesmo tempo, a interrupção do prazo para a resposta. Por isso que esse prazo de resposta ele será devolvido conforme o artigo 67 do Código de Processo Civil. O processo retoma o seu curso e o prazo para contestar será devolvido por completo à parte. Artigo 67 do Código de Processo Civil. Então o erro está aqui, impede a abertura do novo prazo. Falso. Teremos a abertura, sim, desse prazo. Letra D. Em todas as opções que versem sobre a ação de fornecimento de medicamento, a União deverá ser chamada ao processo. Falso. Entende-se que já houve julgados do STJ do Supremo, entendendo que haveria até uma morosidade, ofenderia a razoável duração do processo e incluir a União em todas essas ações, porque a maioria das ações eram voltadas para exigir uma prestação do município ou do Estado. Não haveria interesse, nesses casos, para a intervenção da União. Isso foi julgado no RE 607-381 de Santa Catarina. Então o Supremo julgou a questão no RE 607-381 de Santa Catarina. Não há, então, essa necessidade de, em todas as ações, incluir a União no processo. Especialmente naquelas ações em que se exige uma prestação, por exemplo, uma prestação do município ou do Estado. Letra E. Caso seja disputada por dois particulares a posse de determinado imóvel particular em terras ocupadas por comunidade indígena, a União deverá ser citada. Aqui o erro da questão está na palavra citada, porque a União não vai figurar como ré do processo. Ela vai figurar como eventual interessada. Então ela vai ser intimada para atuar no processo. Não figura no polo passivo. Ela vai atuar para defender o interesse, se houver algum interesse sobre aquela terra. Salvo no caso, se for uma terra pública, uma terra da União. Mas aí já é outra questão. Perceba que no enunciado ele trata do quê? Da disputa de terra, da posse de terra entre dois particulares. O que se discute, perceba, é a posse e não a propriedade. Então, ainda que recaia sobre terras da União, mesmo nesse caso, como que se discute é a posse, a União não necessariamente vai ser citada, porque ela não vai sofrer nenhum dano na sua esfera jurídica, já que a União é proprietária das terras, enquanto a discussão é mera posse. Por isso, a letra E também é incorreta. Próxima questão. A respeito da intervenção de terceiros, assinale a opção correta. Letra A.
A alegação de oposição é obrigatória, sob pena de o terceiro ter precluído seu direito de demandar contra o vencedor. Está falsa essa letra A, porque a oposição ela não é obrigatória. O terceiro, que tem interesse em pleitear para si o direito disputado pelas partes, ele não tem prazo, não tem necessidade de entrar com aquela oposição, com aquela ação incidental. O terceiro ele pode se reservar o direito de entrar posteriormente com uma ação autônoma, uma ação individual, uma ação principal, sem ser uma ação incidental na ação principal anterior, ou seja, sem ter a necessidade de entrar com oposição. Ele pode muito bem optar por entrar com uma ação própria, uma ação incidental posteriormente. Então não é essa obrigatoriedade. Não haverá, portanto, a preclusão. Se o direito de demandar, ele não se sujeita à preclusão por esses motivos. Letra B. A responsabilidade solidária da empresa locadora de veículo em relação ao locatário autoriza o chamamento da locadora ao processo se o locatário vier a ser demandado por dano causado a terceiro. Nesse caso de responsabilidade solidária, ainda que a empresa locadora tenha essa responsabilidade em relação a dano causado pelo locatário, o que importa é que é o seguinte, esse caso é uma hipótese não de chamamento ao processo. O erro está aqui. Não é chamamento ao processo. Nesse caso se trata de denunciação da lide. Por quê? Porque o locatário ele vai ter o direito de regresso face à locadora. Então, nesse caso, como envolve o direito de regresso, não há que se falar em chamamento ao processo, e sim denunciação da lide. Letra C. A nomeação à autoria é uma faculdade do réu, detentor da coisa, e tem por objetivo corrigir a ilegitimidade passiva ad causam. O erro da questão é que nomeação à autoria não é uma faculdade do réu, como já falamos. Ela é obrigatória, já falamos disso em outras questões. Letra D. Na fase recursal, após a sentença, admite-se a intervenção de terceiros. Sim, a intervenção de terceiro é admitida na fase recursal. Pegamos como exemplo o artigo 50, que trata da assistência. A assistência é admitida até transitar em julgado. Inclusive, o terceiro também pode atuar pelo artigo 489, salvo engano, não estou com ele aqui anotado, mas é aquele que trata da legitimidade para ação rescisória. Eu acho que é artigo 487, inciso 1º, estabelecendo, inciso 1º ou 2º, depois consulte aí, estabelecendo que o terceiro prejudicado, ele pode entrar com ação rescisória. Então, mesmo após a sentença, é possível a intervenção de terceiros. É importante fazer uma ressalva em relação à oposição, porque a oposição só é admitida até a sentença. Então, ela não caberá na circunstância da letra D. Mas como a questão foi genérica, trata da intervenção de terceiros de modo geral, podemos anotar ela como verdadeira. Letra E. A denunciação à lide pode ser determinada de ofício pelo juiz. Falsa, depende de requerimento da parte, já que ela envolve o direito de regresso. Por envolver o direito de regresso, o denunciante à lide pleiteia esse direito. Por isso que a denunciação da lide tem natureza de uma demanda. Sua natureza jurídica é de uma ação incidental. E, tratando-se de ação, o juiz não pode entrar de ofício, não pode tomar a iniciativa de formular o requerimento de pedido de regresso. Por isso, a letra E é incorreta. Então, finalizamos aqui esse módulo e continuaremos no próximo logo mais. Obrigado.